Oi, gente, Simone Luz aqui. Como falar de Deus com nossos filhos pequenos? Na verdade, não só os nossos filhos pequenos, mas, enfim, acredito que essa dica que eu vou te dar serve para qualquer pessoa que tenha te questionado. Talvez questionado a sua fé, questionado a vida que você escolheu viver, a fé que você escolheu professar. Ou, de repente, essa dica que eu vou trazer hoje pode te ajudar a fortalecer a sua fé. Vamos falar de Deus? Vamos falar do invisível aos nossos olhos humanos, pelo menos, né? Então vamos lá. Pessoal, é o seguinte, para a gente falar de Deus, a gente precisa entender uma coisa muito importante: a diferença entre a espiritualidade e a religiosidade. E quando eu falo aqui que não importa a sua religião, entenda bem. A religião, ela pode ser um canal, uma ponte que te conduz a experimentar, a experienciar e ter a sua própria experiência pessoal com o Criador, com Deus, com sua centelha divina, com tudo aquilo divino que há dentro de você e fora de você, né? Por outro lado, a religião pode ser algo que te aprisione e que muitas vezes você não esteja encontrando sentido, né? Você esteja assim se sentindo perdida, esteja se sentindo fraca, né? Na sua fé e tudo mais. Então a gente precisa entender que a religiosidade, né? Que a religião e a religiosidade muitas vezes nem sempre nos conecta realmente com a nossa essência divina, com essa força maior, né? Com a nossa centelha divina, com esse Criador, com Deus. E muitas vezes, se a sua religião, se a fé que você professa te conecta com esse Deus maravilhoso, ótimo, né? Perfeito! Então, assim, falar desse tema para mim é bem delicado e ao mesmo tempo muito transformador, porque é algo que desde pequena eu fui criada na fé cristã de modo muito especial dentro da religião católica e desde então vivido experiências dentro dessa fé, né, essa fé que eu professo até hoje, enfim, então vivido experiências que me conectam com esse Deus, com essa força maior que vai muito além da minha condição humana. Não é? Então, são as experiências que eu tenho vivido, mas aqui eu quero trazer todo esse nosso bate-papo, né, essa nossa conversa e trazer dicas para você que vai muito além da religião, tá? Então, hoje não importa talvez a religião que você siga, que você acredite, né, enfim, porque a espiritualidade ela tá acima disso. O que é a espiritualidade? É o relacionamento com algo que está acima de você, com o Criador, com Deus. É o seu relacionamento com a sua essência divina, com a sua centelha, com aquilo que, com essa força maior. Então eu tô colocando aqui vários nomes, vários adjetivos, porque às vezes a palavra Deus ficou tão banalizado, ficou tão, desfigurado muitas vezes, né, para muitos. Eu converso com muitos jovens, muitos alunos, enfim, muitos professores, então, tanta gente que a gente conversa, né, então às vezes essa palavra Deus ficou desfigurada. Então por isso que eu queria que você abrisse o seu coração hoje para entender dentro de uma instância que vai além da religião, tá bom? Bom, vamos lá. Acima de tudo, para a gente falar com as crianças pequenas, quem está com essa criança, se você é pai, se você é mãe, tia, tio, vovó, professora, né? As crianças perguntam muito isso para nós em sala de aula. Então, é muito importante saber, é muito importante conseguir explicar para a criança sem colocar muitas vezes ali aquilo que você, como que eu posso dizer? Uma crença sua tão pessoal. Por quê? Porque se você coloca uma crença sua
tão pessoal, pode ser que você venha distorcer também para essa criança a essência daquilo que é, né? Então, e aí você entra só na questão da religiosidade. Você não entra dentro dessas questões de relacionamento, né? Porque a espiritualidade é eu conseguir me relacionar com Deus que habita em mim. E não só em mim, mas em tudo que há, em tudo e em todos. Então, como eu vou conseguir conversar com a criança sobre isso, né? Delicado mesmo, é um assunto, né, ali, e que a gente pode, quando eu falo delicado, não tô falando que é difícil. A gente pode achar que é difícil por ser subjetivo, mas não é tão difícil assim, né? Então, a primeira coisa que eu gosto de falar e dar um exemplo é contar a historinha de que Deus é como açúcar. Simone, que história é essa? É uma historinha de que você vai dizer para a criança assim, olha, imagina um copo de água, e você pode até pegar esse copo de água, igual eu peguei aqui para te dar esse exemplo. Imagina um copo, a criança está imaginando, ou você mesmo pegou o copo de água. Se eu disser para você, você vai dizer para a criança assim, olha, se eu disser para você que essa água aqui dentro tem sal, ela tá salgada. Você tem como saber, se você olhar, você tem como saber que ela tá realmente salgada, que eu coloquei um pouquinho de sal aqui dentro dela? Aí a criança vai falar, não sei. Mas e se eu te disser que ela tem açúcar? Que ela tem açúcar. Que eu coloquei um pouquinho de açúcar aqui dentro dela. Aí a criança curiosa, às vezes ela vai querer olhar e tal. Só olhando, você tem como saber se ela tá salgada ou doce? Aí a criança vai falar, professora, só olhando acho que não. Ah, mãe, realmente, só olhando eu acho que não. Bom, enfim. E aí você vai dizer, a gente realmente não tem como saber. A gente só consegue saber se a gente beber essa água. E aí você pode até oferecer para a criança beber, faça a experiência, viva junto com ela esse momento e tudo mais. E ela vai tomar essa água junto com você. Puxa, essa água é boa, ela não tá salgada. Mas só foi possível porque você bebeu. Você sentiu. Bingo. Você já entendeu? Deus é como o açúcar. Você não tem como saber se ele existe, se ele é real. Não tem como saber da força, do amor. Não tem como saber. Se não for por uma única atitude. Qual é essa atitude? De sentir. De sentir. E como eu vou sentir esse amor, essa força e essa presença desse Deus? Uau! Olha só. Olha o desenho que eu fiz aqui pro meu filho João. Tem até o nome dele aqui, né? Ó. Não sei se a imagem tá espelhada para você, né? Mas tem até o nome dele aqui. Que eu fiz esse desenho, ele tem hoje 11 anos. Ó, trouxe até a foto dos dois aqui para te mostrar. Aqui, ó. O João Paulo e a Isabela. São os meus filhos na terra, né? Nessa terra. Os filhos que Deus me deu para cuidar aqui, né? Nessa terra. Então, o João tá com 11 anos agora e a Isabela tá com 6 anos, tá? Então, gente, o que eu expliquei pro João? Que muito antes dele nascer, Deus, que é tudo, o que há, que é o divino, que é amor, Deus já tinha sonhado com ele lá. Ele já era uma alma. Ele já existia. Antes de ganhar o corpo que ele tem hoje, aí eu comecei a falar o seu cabelinho, os seus olhos, as suas mãos. Antes de você ganhar o seu corpinho, a sua manchinha que você tem na perna aí, uma pinta toda peludinha que você tem na perna. Antes de ganhar esse corpo, Deus já te conhecia e você já existia aqui, ó, na presença dele. Uau! Como é isso? A gente não sabe muito bem. Porque quando a gente vem pra terra, a gente esquece. A gente vem bebezinho, a gente vem através de uma mamãe, a gente vem através de um papai.
A gente vem através de uma família e a gente esquece como que era viver aqui, ó, juntinho de Deus. Só o que a gente sabe é que é muito bom. Como que eu vou saber que é muito bom, mamãe? Experimentando. Como que eu vou experimentar se eu esqueci? A criança faz um monte de pergunta pra gente, né? Ó, aqui, Papai do Céu quis que você viesse pra cá, pra essa terra, ó, pra essa terra, como um ser humano, ó, porque o ser humano é a imagem e semelhança do Papai do Céu, é a imagem e semelhança de Deus. Por que imagem e semelhança? Porque nós temos uma alma e nós temos também um corpo, ele desenhou um corpo para nós. Então, a imagem e semelhança do Papai do Céu, com todas as nossas faculdades de inteligência, toda a nossa capacidade de sonhar, de imaginar, toda a nossa capacidade de criar, tudo isso o Papai do Céu deu pra gente, através do seu Espírito Santo. E aí, todos os seres humanos que nasceram e já morreram e ainda estão nascendo, todos os bebezinhos que nascem todos os dias, eles vêm pra cá, ó, porque eles têm uma história para viver. Que maravilha! Eles têm uma missão. Eles têm um sonho de Deus para ser realizado aqui. Eles têm um propósito. E tudo isso você consegue acessar através da sua imaginação. E aí, gente, eu vou ter que gravar um outro vídeo para dizer para vocês toda a conversa que eu tive com o João em detalhes, para ele entender como ele vai construindo isso aos poucos, no dia a dia da vidinha dele de criança, ele vai entendendo. Nós temos vários momentos aqui da gente fazer essa conexão com esse Deus, com essa essência que está em mim. E aí vem outro desenho que eu expliquei para o João, o que era o corpo, a alma e o espírito. O espírito é como um furacão, sabe, gente? Esse vento, esse furacão, foi assim que veio a inspiração para desenhar. A alma, esse coração, né? Que é vida, amor, simboliza amor, porque Deus é amor, então significa amor. Deus amou tanto o mundo que deu seu único filho por nós, então é muito amor que ele tem por mim, por você, pelos seus filhos, pela sua casa, pela sua família. É muito amor, é um amor que transborda. E quando a gente nasceu e ganhou esse corpo aqui, ó, a gente ganhou junto com esse corpo, a nossa alma mora dentro desse corpo, habita dentro desse corpo. E o Espírito Santo, que é de Deus, age através da nossa alma e do nosso corpo para que todas as coisas sejam realizadas. Porque o dia que esse corpo aqui não existe mais, gente, não tenha receio de falar da morte para os seus filhos. São tabus que a gente precisa ir quebrando. A gente tem receio de falar de sexualidade, de afetividade com os nossos filhos. A gente tem receio de falar da morte. A gente tem receio de falar de um monte de coisa para os nossos filhos. A gente não pode, gente, porque senão o mundo aí, se você não falar isso dentro da sua casa, o mundo aí fora vai falar. Só que vai falar de uma forma equivocada que você não quer. Vai levar o seu filho para um outro caminho que você não quer. Entende? Então você precisa falar. Você precisa falar sim, que o dia que esse corpo não existe mais, eu dei um exemplo inclusive da bisavó dele, que no caso é a minha avó, que faleceu em janeiro desse ano, tá? Dei o exemplo dela, eu falei, o corpo dela já não existe mais. O que que ficou, filho? Ele já entendeu, ele falou, ficou a alma, né, mãe? Eu falei, filho, a alma voltou para Deus, porque a alma é de Deus e voltou para Deus. Agora, se a gente fica preso só aqui, filho, a gente fica cheio de problemas, a gente só vê situações ruins na nossa vida, a gente fica cheio de doença, cheio de coisa ruim. Não! O tempo todo a gente tem que se conectar com Deus através da nossa alma, daquilo que está dentro do nosso coração, porque Deus vai falar dentro do nosso coração, na intimidade do nosso coração, através do quê? Da nossa imaginação. E você começa a ajudar os seus filhos a entender esse Deus maravilhoso, esse Deus de bondade, esse Pai supremo, esse Pai amoroso. Talvez o Pai aqui da terra não seja esse Pai amoroso, mas tá tudo bem.
Tá tudo bem, o pai aqui da terra talvez seja um traste, né? No seu conceito, no conceito até do filho, no conceito, sei lá, social. Ei, mas o Deus que te gerou, esse sim te ama. Esse sim te quer bem, esse sim tem zelado pela sua vida. Então é hora da gente usar as nossas faculdades mentais, emocionais, intelectuais, tudo aquilo que Deus nos deu como sendo sua imagem e semelhança para ajudar os nossos filhos a entender o quanto eles são amados. Tem um psicólogo, Rossandro Klinder, alguma coisa assim o nome dele, e ele fala, apresente Deus para os seus filhos, porque o dia que você como pai, você como mãe falhar, o seu filho não vai recorrer ao macaco. Ele vai saber que ele tem um Deus, que ele tem um Deus que age. Ele tem que experimentar esse Deus, tem que experimentar, entende? E é aos pouquinhos, é um degrau de cada vez. Apresente Deus para os nossos filhos, para os seus filhos. Eu apresento Deus todos os dias para os meus filhos. Por quê? Porque o dia que eu errar como mãe, eles não vão cair na depressão, eles não vão cair no desespero, eles não vão. Eles vão saber que eles têm um Pai, o Criador, a força suprema, que transborda em amor, em misericórdia, e está com eles até o fim dos tempos. Percebe? Gente, isso é um movimento que você faz, e se isso tá te chacoalhando aí, fazendo arder o seu coração, ei, acorda você também, mãe, não se engane. Você foi gerada à imagem e semelhança do Senhor. O filho que Deus te deu foi propósito dele para sua vida. Não se sinta menor, não se sinta incapaz, não se sinta culpada de nada. Fortaleça a sua autoestima, fortaleça a identidade em quem te gerou, em quem te criou. Nesse Deus maravilhoso, para que você transborde também amor, para que você transborde paz, transborde alegria e consiga apresentar Deus todos os dias para os seus filhos. Não tenha receio, não tenha medo. Mas antes você também precisa viver, antes você também precisa acreditar, antes você também precisa se relacionar com esse Deus que está aí dentro de você, não está fora, está dentro de você. Você precisa experienciar, enfim, a palavra saiu atrapalhada, mas você entendeu. Fazer a experiência. E você sabe como? Você sabe como? Através da sua imaginação. Toda essa força que vem do alto, transbordará em você. Transbordará em você. Nós vamos falar mais sobre isso. Vou te dar uma dica e uma técnica no próximo vídeo poderosa para você fazer as suas orações agora de uma forma diferente. Aprenda a orar de uma forma diferente, tá bom? Se esse vídeo fez sentido para você, gente, eu quero dizer para você uma coisa. Você vai compartilhar esse vídeo com o maior número possível de mães, de mulheres, de pessoas, de pais de família. As nossas famílias precisam ser edificadas. Você vai compartilhar com o maior número possível de pessoas que precisam ouvir essa mensagem. Vamos fazer esse combinado? E no próximo vídeo eu vou combinar com você da gente fazer um vídeo falando sobre a oração, como ensinar os nossos filhos a orar. Um forte abraço, que Deus te abençoe grandemente e vamos juntas para cima da vida!